Olá, pessoal. Professor Paulo Costa, mais uma vez aqui para falar com vocês. A gente resolveu alguns exercícios, de uma certa forma, um pouco de revisão sobre as relações métricas em uma circunferência. Vamos resolver alguns exercícios, ok? Vamos lá. Tá? Mas antes disso, vamos fazer uma revisão breve e rápida. Tá? As três relações métricas na circunferência elas se baseiam com essa observação aqui. Que observação é essa? É observar que nessa circunferência de centro O, temos, né, o segmento AB, ou seja, a reta secante AB. Por que a gente diz que a reta é secante à circunferência? Porque ela tem dois pontos de contato, um ponto A e um ponto B. Então, essa reta, a reta AB, ela é secante, ela tem dois pontos de contato. Agora eu tenho aqui ó, a reta T, né? Ela é tangente à circunferência porque ela tem um único ponto de contato, que nesse caso é o ponto T, que pertence tanto à circunferência como à reta. E por último, há o segmento de reta CD, que nesse caso vai ser a nossa corda CD. O que eu vou chamar de corda? Vai ser todo segmento, né, de extremidades distintas que tem pontos, extremidades no caso, pertencente à circunferência. No caso, o C pertence à circunferência e o D também pertence à circunferência. Revisão rapidinho e ligeira, tá, gente? Tá? Primeira relação que nós vimos foi o quê? Onde fala o seguinte, né? Dados duas cordas, onde elas se interceptam no ponto P, né? Eu tenho a seguinte relação. Escrevi aqui, ó, PA, AP, PB, CP e DP. Normalmente a gente coloca o contrário. Eu coloquei aqui só para chamar a atenção que a ordem que eu colocar aqui não vai fazer diferença. Normalmente no livro de vocês aparece o seguinte: aparece que PA vezes PB vai ser igual a PC vezes PD, ok? Então, essa relação diz para a gente o seguinte: em toda circunferência, quando duas cordas se cruzam, o produto da medida de dois dos segmentos de uma é igual ao produto das duas medidas dos dois segmentos da outra. Então, assim, ó, né, eu tenho uma corda na AB. Eu divido em dois segmentos, PA e PB. Nesse caso, o produto desses dois segmentos vai ser igual ao produto dos segmentos de PC vezes PD. Rapidinho. Tá? Próximo ser relação. A outra relação que diz o quê? De secantes. O ponto vai estar externo à circunferência. Da mesma forma, ele diz para a gente o seguinte: a fórmula é a mesma. PA vezes PB, PC vezes PB. Onde eu tenho o seguinte, ele diz para a gente, em toda a circunferência, se traçarmos dois segmentos secantes a partir do mesmo ponto externo à circunferência, o produto da medida de um segmento, de um deles, pela medida da parte externa, será igual ao produto da medida do outro pela medida da sua parte externa. O que ele quer dizer com isso? Medida do segmento secante inteira, ou seja, PA, vai ser igual, vezes PB, que é a parte externa, vai ser igual da outra secante, PC, que é a secante inteira, vezes a parte externa dessa secante. Ok? Mais ainda, né? Terceira relação, que vai ser o quê? Né? De uma tangente, um segmento tangente com ponto externo, de uma secante, que vai ser o quê? Né? Resumindo aqui, PT ao quadrado, que nesse caso aqui, o segmento tangente ao quadrado, vai ser igual a PB, que vai ser a medida da secante, vezes a parte externa. Então, PT ao quadrado vai ser PB vezes PC. Então, basicamente, isso que está dizendo aqui. Ó, em toda a circunferência, se traçarmos a partir de um mesmo ponto externo à circunferência, um segmento tangente e, e um segmento secante, o quadrado da medida do segmento tangente é igual ao produto da medida do segmento secante pela sua parte
externa, ou parte externa da secante. Basicamente o que a gente está falando. Vamos para cá? Vamos ver o que a gente está fazendo aqui nesse caso. Vamos lá, caderno de atividades de vocês, na página 167, exercício número 17, que ele diz para a gente o seguinte: a reta R na figura é tangente à circunferência de centro O no ponto T. Tem uma circunferência de centro O, eu tenho uma reta R que é tangente no ponto O, ok? Tá? E a reta secante, o segmento secante, PA, tá? Nesse caso, eu tenho algumas observações que ele fornece, alguns dados que ele fornece aqui para a gente. Ele diz que, sendo o raio da circunferência PO e OQ, nesse caso, vale 6 centímetros. E AT, que é a medida do segmento secante, né, A até T, é igual a 8 centímetros. Está vendo aqui que as letras elas não estão sendo colocadas obrigatoriamente PT, alguma coisa nesse sentido. Aqui você entenda qual é a relação que a gente está montando, que vai ser o quê? A medida do segmento, né, tangente ao quadrado vai ser igual à medida da secante inteira, que vai ser PA, vezes a medida do segmento externo da secante. Daí eu tenho, então, o seguinte: usando a relação entre secante e tangente da circunferência, obtemos o seguinte: AT ao quadrado, que é a medida de quem? O segmento da tangente, AT ao quadrado, que vai ser igual a AQ, que é a medida do segmento externo, vezes a medida da secante completa, A até P. Então, AT ao quadrado vai ser igual a Q, medida do segmento externo da secante, vezes AP, que é a medida da secante completa, ou da secante inteira. Daí eu vou ter que a medida de AT, ele fornece aqui para a gente, ó, vale 8 centímetros. Então, ficaria 8 centímetros ao quadrado, que vai ser igual a que ele está querendo saber, que foi o que ele pediu, né, vezes AQ, né, que é a medida do segmento externo, mais, né, a medida, né, do diâmetro, porque vai ser a medida de AP, vai ser a medida do segmento externo, mais a medida do diâmetro. Só que ele diz que o raio vale 6. Se o raio vale 6, todo o diâmetro, que é o dobro do raio, vai valer 12. Daí eu obtenho que 64, que vai ser igual a Q elevado ao quadrado, mais AQ vezes 12, vai ser 12AQ. Logo, eu obtenho que, resolvendo a equação, verificamos que AQ mede 4 centímetros. Ah, mas professor, saiu muito rápido, está meio enrolado para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de x. Daí temos o seguinte, que 64 é igual a AQ ao quadrado mais 12Q. Ou substituindo isso, eu tenho, já que eu chamei de AQ de x, 64 é igual a x ao quadrado mais 12x. Melhorando isso? Passando o 64 para o segundo membro, igualando a zero. Então, eu tenho a seguinte equação de segundo grau: x ao quadrado mais 12x menos 64, que vai ser igual a zero. É uma equação do segundo grau. Como que eu vou resolver essa equação do segundo grau? Você pode fazer por baixo, calcula a delta e depois vai lá e resolve. Eu prefiro fazer por soma e produto. A soma, né, vai ser o quê? Menos b sobre a. Nesse caso, o meu b vale 12. O b aqui vale 12. Então, menos b, então vai ser menos 12. Sobre a, que vale 1. Ou seja, a minha soma vai ser igual a menos 12. Agora, o produto? C sobre A. O produto C vale menos 64. Substitua aqui, ó, menos 64. Sobre A, que nesse caso vale 1. Então, o produto é menos 64. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar dois números cujo produto seja menos 64 e a soma seja igual a menos 12. Eu não vou ficar perdendo muito tempo, vocês podem ficar tentando nisso daí. Eu fiz direto. Tá? Como eu cheguei e consegui visualizar, peguei dois números, menos 16 e 4.
menos 16/4 vai ser igual a menos 64. Eu poderia tentar outros, né? Menos 4/16, 2, né? E menos 32, e tentando, na verdade não são muitos. Já peguei e coloquei direto aqui essa relação. Menos 16 vezes 4, que vai ser igual a menos 64. Será que esse par que eu peguei aqui satisfaz a relação da soma? Vamos lá, será? Né? Se eu pegar o menos 16 e somar com mais 4, né? Menos 16 mais 4 vai dar menos 12. Então esse par satisfez. Só que tem um detalhe. A medida que eu estou levando em consideração, ela não pode ser negativa. Então, consequentemente, a minha resposta, tá? Resolvendo a nossa equação, o valor de x, que é o valor de AQ, né? Vai ser igual a, nesse caso, igual a 4, já que o 16, menos 16 não me interessa. Ok? Beleza. Vamos para a próxima? Exercício número 18. Né? Determine o valor de x na figura. Né? Então, é dado para a gente aqui, né, um ponto A externo, né, por duas secantes. Duas secantes, AC e a secante AE. Qual a relação que eu tenho que lembrar? Que o produto da medida da secante inteira vai vezes, né, a parte externa dessa secante vai ser igual o produto da outra secante inteira, que é AE, vezes a parte externa dessa secante. Como é que eu vou escrever isso? Né? Usando a relação entre as secantes a uma circunferência, obtemos, né, AB, que é a parte externa, vezes AC, que é a medida da secante inteira, vai ser igual a AD, que é a parte externa da outra secante, vezes a medida inteira da outra secante, né, da secante AE. Daí, substituindo, eu tenho AB, que nesse caso vale 5, vezes a medida da secante inteira vai ser 5 mais 6. Cuidado com isso, eu não vou colocar 6, 5 vezes 6 direto. É a medida da parte externa vezes a medida da secante inteira. Então ficaria 5 vezes 5 mais 6, ok? Que vai ser igual a parte externa da outra secante, 4, vezes a medida da secante inteira, 4 mais x. 4 mais x. Daí eu tenho, né, 5 vezes, isso aqui vai me dar 11, né? 5 mais 6 vai dar 11, vezes 5, isso vai me dar 55. Aqui eu fazendo a propriedade distributiva, 4 vezes 4, isso vai me dar 16, e 4 vezes x, que vai dar 4x. Reduzo tudo a um membro só, que caiu numa equação de primeiro grau bem mais simples do que na questão anterior, não é isso? Bem mais simples, ok? Então, daí, eu tenho que 55 menos 16, isso vai me dar 39. Eu passei para o primeiro membro. 55 menos 16 vai me dar 39. 39 é igual a quanto? 4x. Não mudou de membro, não mudou de sinal. Então, eu tenho 39, ou seja, o valor de x, que vai ser igual a 39 dividido por 4, né? X vai ser igual a 9,75. Então, é bem simples, não é? Não tem grande dificuldade em fazer esse exercício. Cuidado que eu tenho que ter para fazer esse tipo de exercício é você prestar atenção que eu não preciso ficar decorando letras, como lá, PA vezes PB é igual a PC vezes PD. O que eu tenho que memorizar? É o conceito. A parte externa da secante, a medida da parte externa da secante, vezes a medida da secante inteira, é igual à parte externa da outra secante, vezes a medida inteira da outra secante. Tá? Nesse caso aqui ficou PA não, AB vezes AC, que vai ser igual a AD vezes AE. Ok? Simples assim.
dois exercícios bem tranquilos, bem fáceis de fazer. Só tem que tomar cuidado e ter atenção na hora que estiver resolvendo. Vamos fazer um exercício extra? Esse exercício extra, eu achei legal, foi até sugestão da professora Cibele, né, para a gente resolver isso daqui. Olha só que legal. Ela tem vários componentes aqui, onde ele pede para você determinar o valor de x mais y, né, que na realidade isso aqui foi ideia minha. Ele quer saber o valor de x e ele quer saber o valor de y. Olha só que legal. Né? Aqui, esquece essa parte da secante, parte externa e a parte do segmento tangente. Quando eu olho para cá, eu vejo o seguinte. Eu tenho, né, se eu pegar e ligar, né, B até C, eu tenho, né, e de C até A, eu tenho um triângulo ABC. ABC, ele é retângulo em C. Né? Lembrando que a gente já comentou isso na aula anterior, que esse arco aqui, já que eu divido o segmento AB, ele divide a circunferência em dois arcos de 180. Dois arcos de 180. Esse ângulo C, quando eu traço esses dois segmentos BC e AC, esse ângulo C do triângulo retângulo, ele vai ser igual ao ângulo de 90 graus. Posso pensar desse jeito. Essa relação métrica, eu lembro lá quando a gente estava trabalhando a ideia de relações de métrica no triângulo retângulo, que diz o quê? A altura do triângulo retângulo é igual ao produto das projeções dos catetos. Nesse caso, eu tenho um cateto, né, uma projeção aqui que vale 2, já que ele está dizendo para a gente que o raio, nesse caso aqui, vale 3, se esse pedacinho aqui todo vale 2, fica faltando ou sobrando um pedaço aqui, essa parte, esse pedacinho, ele vai valer 1. Esse pedaço, para dar um raio de 3, aqui vale 2, esse pedacinho aqui vai valer 1. Logo, esse segmento AH, ele vai valer 3 mais 1 vai valer 4. Então, eu tenho uma projeção que vale 2 e o outro pedaço que vai valer 4. Vamos lá tentar fazer então? Ficaria assim, ó, que x ao quadrado, nesse caso, é a minha altura do nosso triângulo equilátero imaginário, do triângulo retângulo imaginário, que vai ficar x ao quadrado, a medida vai dar x ao quadrado, é igual a 2, que é o valor de uma das projeções, vezes esse raio que vale 3 mais 1, ou 1 mais 3. Então vai ficar bem simples agora, né? Daí eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 4, x ao quadrado vai ser igual a 8, né? X vai ser igual a raiz quadrada de 8. E a raiz quadrada de 8, né, ela não é exata, mas eu posso simplificar, escrevendo ela de que jeito? Né? Como x igual a 2 raiz de 2 centímetros. Então, o valor de x eu já tenho. Esse valor de x vai ser igual a 2 raiz de 2 centímetros. Ok? Mas não é isso só que ele quer o valor de x mais y. Se o valor de x mais y, eu preciso calcular esse y. O y eu vou levar em consideração assim, ó, segmento tangente e um segmento secante. Logo, eu tenho o seguinte, y ao quadrado, ele vai ser igual a 4, né, que é a parte externa da secante, vezes a medida da secante inteira. Se B até A vale 6, que é o diâmetro da circunferência, mais a parte externa, que vai ser 4. Logo, eu tenho que y ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10. Então, y ao quadrado ele vai ser igual a 40. Portanto, y vai ser igual a raiz quadrada de 40, y vai ser igual a 2 raiz de 10. Pô, achei o valor de x, achei o valor de y. O que eu quero agora? Eu quero que você calcule para mim quanto vale x mais y. Oh, simples assim, simples assim. X mais y vai ser igual. Qual o valor de x que nós achamos? 2 raiz de 2. Mais o valor de y que nós achamos? 2 raiz de 10.
Ah, professor, posso deixar a resposta desse jeito? A princípio, a gente tem o hábito de colocar a coisa de maneira mais, né, vamos dizer assim, simples. Né? Para algumas pessoas não acham nem tão simples assim. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso dessa forma, que x mais y vai ser igual, eu coloco 2 em evidência, vai ficar 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 10 centímetros. Gente, bem simples, bem tranquilo, sem grandes desesperos. É uma questão tranquila de se fazer. Todas as três questões que nós fizemos, né, da revisão que nós abordamos nos nossos exercícios são questões tranquilas de fazer, onde você parando, fazendo, utilizando o teorema Jack, que eu gosto de chamar a atenção, né, fazendo por parte, não tentando, olhando para essa equação, para essa figura. Ah, eu vou entrar em desespero? Não, gente, faz por parte. Né? Faz por parte porque eu posso achar o y primeiro e depois achar o x. Tanto faz, né? Porque um não depende do outro. Para eu achar o x, não depende para eu achar o y. Então faz por parte. Ah, eu lembro dessa questão, eu lembro utilizando o segmento tangente e o segmento secante. Aí eu vou lá então, o segmento secante, tangente, vale quanto? Y, é y ao quadrado, que vai ser igual a parte externa da secante, que vale 4, vezes a parte toda, inteira, da nossa secante. Vai ser 4 mais 6. Por que 6 aqui? 4 mais 6. Porque se ele está dizendo na figura aqui que o meu raio tem medida igual a 3, o diâmetro vai valer 6. Logo, 4 mais 6, né, que é o diâmetro. Logo, y ao quadrado, que é a medida do segmento tangente, vezes a parte externa da secante, vezes a secante inteira, que nesse caso seria 4 mais 6, que vai dar 10. Ou seja, y ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10, né? Y ao quadrado, que vai dar 40, y vai ser igual a raiz quadrada de 40, y vai ser igual a 2 raiz de 10. Tranquilo fazer. E o outro é lembrar lá aquela parte do relação de metro do triângulo retângulo, que a altura, já que esse segmento é perpendicular, lembra da altura, CH é a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Nesse caso, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Essa projeção de B até H, eu sei, é fácil. Só que a parte toda aqui, a parte toda, ela não está evidente. Essa parte toda aqui vai valer o quê? 3 mais esse pedacinho aqui. Ah, mas quanto vale esse pedaço? Esse pedaço vai ser todo o raio menos 2, que nesse caso vai valer quanto? Vai valer 1. Então, né, vai ficar x ao quadrado, vai ser uma projeção que vale 2, a outra projeção, esse pedacinho vale 1, mais 3. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 4, x ao quadrado vai ser igual a 8, x vai ser igual a raiz quadrada de 8, x vai ser igual a, simplifico raiz de 8, né, vai ser 2 raiz de 2 centímetros. Como ele está pedindo, facilzinho, tranquilo de fazer. Nesse caso, x mais y vai ser igual a 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 10, que vai ser igual, colocando 2 em evidência, 2 vezes raiz de 2 mais 10 centímetros. Simples, fácil, desse jeito. Tá legal? Né? Para não dar muita margem, muito trabalho, a gente fez uma aula bem curtinha, bem simples, bem tranquila. Deixo para vocês os meus bons sentimentos, as minhas boas palavras, os meus bons pensamentos são sempre para vocês. Valeu, obrigado. Fui.